E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Acesso 3 INCC 5. Hoje a gente vai se aventurar na mensagem do dia 15 de janeiro de 2025. Uma mensagem poderosa, hein? Que nos leva a uma jornada incrível de fé e perdão. É verdade. E para te ajudar a desvendar tudo que essa mensagem tem para nos ensinar, a gente preparou um guia especial. Nos pontos mais importantes para você não perder nadinha. E olha só, prepare-se para se surpreender com as conexões entre Mateus 18 e Gênesis 25 e 26. Confesso que fiquei curioso com essa combinação. Mateus e Gênesis. O que será que a gente pode aprender com essa mistura? Olha, prepare-se para abrir a sua mente e o seu coração, porque a mensagem de hoje nos leva direto ao coração do Evangelho, Jesus, o nosso Salvador. Que legal. E por onde a gente começa essa aventura? Vamos começar por Mateus 18, onde Jesus nos ensina sobre a verdadeira grandeza no reino dos céus. Você se lembra daquela pergunta intrigante dos discípulos? Quem é o maior no reino dos céus? Sim, e a resposta de Jesus mexe com a gente até hoje, né? Ele coloca uma criança no meio deles e diz que precisamos nos tornar como crianças para entrar no reino de Deus. Exatamente. É como se Jesus estivesse nos convidando a deixar de lado o orgulho, sabe? A arrogância, a necessidade de sempre estar certo, coisas que a gente como adulto às vezes carrega. Ele quer que a gente volte a ter a simplicidade, a humildade e a confiança de uma criança. Mas como a gente pode aplicar isso na prática? É realmente possível a gente voltar a ser como criança. É um desafio e tanto, né? Mas a mensagem de hoje nos mostra o caminho. É um chamado à conversão, a uma mudança de mentalidade. É como se estivéssemos nos esvaziando de nós mesmos para que Deus nos encha com a sua presença, com a sua vontade. Entendi. É a gente deixar de lado as preocupações do mundo, as ambições egoístas e olhar para Deus com a mesma fé e entrega de uma criança. Isso aí. E essa mudança interior, ela se reflete em vários aspectos da nossa vida, inclusive na forma como a gente lida com o perdão. Perdão. Mas como que o perdão se conecta com essa ideia de sermos como crianças? É aí que a conversa fica ainda mais interessante. Logo depois de falar sobre humildade, Jesus nos conta a parábola do servo inclemente, em Mateus 18. Você lembra dessa história? Sim, vagamente. Era sobre um servo que devia muito dinheiro ao rei, né? E ele foi perdoado da dívida, mas se recusou a perdoar um colega que devia bem menos a ele. Exatamente. E essa parábola nos mostra a importância do perdão na nossa vida cristã. Assim como a gente recebe o perdão de Deus, a gente também precisa perdoar quem nos ofende. E qual a relação disso com a criança que Jesus usou como exemplo? Pensa bem, as crianças perdoam com mais facilidade, né? Elas não guardam rancor, não ficam remoendo mágoas do passado. Perdoam e seguem em frente, com a leveza e a alegria que são tão típicas da infância. É verdade. Elas se machucam, choram um pouco, mas logo estão prontas para brincar de novo. E é essa atitude que Jesus espera da gente. Que a gente consiga perdoar com a mesma sinceridade, com a mesma generosidade de uma criança. Sem deixar que a mágoa e o ressentimento se enraizem no nosso coração. Faz sentido. Mas, falando em perdão, eu lembro de ter lido algo sobre o significado da palavra perdoar no grego. Você podia explicar melhor pra gente? Claro, a palavra perdoar em grego é aphiemi, que significa enviar para outro lugar, mandar ir embora, deixar ir. Então, perdoar é mais do que simplesmente dizer eu te perdoo. Com certeza, perdoar é um ato de libertação. É como se a gente estivesse se desapegando da mágoa, da raiva, do ressentimento, sabe? Abandonando esses sentimentos para que eles não nos aprisionem mais. E isso impacta diretamente a nossa saúde, tanto física quanto emocional. É como se o perdão fosse um presente que a gente dá pra si mesmo, além de ser um ato de obediência a Deus. Mas como a gente coloca isso em prática? Perdoar, principalmente quando a ferida é profunda, parece tão difícil. É verdade, não é fácil não. Mas a mensagem de hoje nos ajuda nesse processo. Ela apresenta 7 aspectos importantes sobre o perdão, que mostram pra gente que ele é muito mais que um simples sentimento. É um ato de obediência a Deus, um ato de gratidão pela misericórdia dele com a gente, e até mesmo um ato de autopreservação. 7 aspectos. Que interessante. Quais são eles? A gente vai explorar cada um deles com calma. Mas antes, queria destacar um ponto crucial. Muitas vezes, o perdão tem mais a ver com o nosso relacionamento com Deus do que com a pessoa que nos feriu. É sobre curar a ferida no nosso próprio coração para a gente poder seguir em frente, com leveza e liberdade. Nossa, que profundo. É como se perdoar a si mesmo fosse o primeiro passo para perdoar o outro. Exatamente. E essa liberdade nos leva ao próximo ponto da nossa conversa. A conexão entre Mateus 18 e os capítulos 25 e 26 de Gênesis. Você está pronto para essa aventura. Com certeza. Mas confesso que estou curioso para entender como esses capítulos de Gênesis se conectam com a ideia do perdão e da humildade. A princípio, parecem histórias bem diferentes. É aí que a beleza da palavra de Deus se revela. Prepare-se para se surpreender com as conexões que a gente vai desvendar juntos. Mas antes de a gente mergulhar em Gênesis, que tal a gente explorar um pouco mais a mensagem de perdão em Mateus 18? Parece ótimo.
Adoro quando a gente consegue juntar as peças do quebra-cabeça e entender o significado da palavra de Deus. Então, vamos lá. A mensagem nos convida a aprofundar a leitura de Mateus 18, onde Jesus apresenta a criança como um modelo de humildade e fé, e também nos alerta sobre os perigos dos escândalos e como lidar com o pecado dentro da comunidade. Que legal. É um capítulo cheio de ensinamentos importantes para a vida em comunidade, né? Mas antes de começar, eu quero fazer um convite especial para os nossos ouvintes. Ótimo, Diegas. Se você está gostando dessa conversa, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com seus amigos. Ajude a espalhar a mensagem de amor e perdão de Deus por todos os cantos. E para você que está acompanhando o Acesso 365 pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e junte-se a nós nessa jornada de fé e descobertas. Agora sim, podemos voltar para Mateus 18. O que mais você destacaria nesse capítulo? Vamos começar pela figura da criança. A mensagem nos convida a observar a dependência, a simplicidade, a sinceridade de uma criança. Características que, muitas vezes, a gente perde ao longo da vida. É verdade. Com o tempo, a gente vai se tornando mais. Isso mesmo. E Jesus nos convida a redescobrir a beleza da simplicidade, da confiança, da entrega total a Deus, como uma criança que se lança nos braços do Pai sem medo de cair. Que linda imagem! E como podemos cultivar essa atitude de criança no nosso dia a dia? A mensagem nos apresenta 5 verdades importantes para essa transformação acontecer nas nossas vidas. A primeira é ser chamado por Jesus, assim como a criança foi chamada no versículo 2 de Mateus 18. É como se ele estivesse nos convidando para um relacionamento pessoal com ele. Um encontro que pode mudar a nossa vida. Exato. E a partir desse chamado, a gente é convidado a responder com fé genuína, acreditando em Jesus e se comprometendo com ele. Essa é a segunda verdade. E essa fé nos leva à terceira verdade. A importância de fazer parte de uma comunidade, de se reunir com outros cristãos, assim como a criança estava no meio dos discípulos. Perfeito. É na comunhão com os irmãos que a gente é fortalecido, encorajado e desafiado a crescer na fé. E por falar em desafios, a quarta verdade nos confronta com a necessidade de uma conversão sincera. É como se a gente estivesse limpando o terreno do nosso coração para que a semente da fé possa germinar e crescer. Exatamente. É se desfazer daquilo que nos afasta de Deus, sejam bens materiais, status social ou até mesmo os nossos próprios pensamentos negativos. E essa limpeza interior nos prepara para a quinta e última verdade, talvez a mais desafiadora, a humilhação. Humilhação. Essa palavra me assusta um pouco. Eu entendo, mas a humilhação, no sentido bíblico, não é algo negativo. É reconhecer a nossa pequenez e dependência de Deus, abandonando o orgulho e a arrogância. É se curvar diante do Senhor com humildade de coração, assim como Jesus nos ensinou. Faz sentido, é como dizer, Senhor, eu preciso de Ti, sozinho eu não consigo. Exatamente. E essa atitude de humildade nos abre para a graça de Deus e nos capacita a viver o perdão de forma genuína. Que incrível. É como se todas as peças estivessem se encaixando. Mas confesso que ainda estou curioso para entender a conexão entre Mateus 18 e Gênesis. Calma, a gente já está chegando lá. A mensagem nos conduz por uma jornada fascinante através das Escrituras, revelando a beleza e a profundidade do plano de Deus. Estou ansioso para desvendar esse mistério. Então vamos mergulhar em Gênesis 25 e 26. Prepare-se para encontrar paralelos surpreendentes com o que a gente viu em Mateus 18. Estou pronto. Quais histórias desses capítulos ecoam os temas de perdão e humildade que a gente viu em Mateus 18? As histórias de Abraão, Isaque e Esaú, elas são ricas em ensinamentos sobre a fidelidade de Deus, a importância das nossas escolhas e as consequências de priorizarmos a gratificação imediata, sabe? Em vez da nossa herança espiritual. Elas mostram como Deus age, né? Em meio às nossas falhas, nos guiando e nos abençoando, mesmo quando a gente erra o caminho. Mas confesso que, a princípio, não consigo conectar essas histórias com perdão. Vamos começar com a história de Esaú vendendo seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Lembra disso? Sim, me lembro de ter ficado chocado com essa história. Como alguém troca algo tão importante por um prato de comida. Pois é. Esaú priorizou o prazer imediato, né? A satisfação da fome, em vez de pensar no valor a longo prazo da sua herança. Ele se deixou levar pela impulsividade e acabou abrindo mão de algo muito precioso. Mas como isso se conecta com o perdão? Quando a gente se apega à mágoa, ao ressentimento, a gente está agindo como Esaú, deixando a raiva nos dominar e nos cegar para as bênçãos que Deus tem para nós. É como se a gente estivesse trocando a liberdade e a paz que o perdão traz por um prato de lentilhas, né? Um sentimento de vingança que, no final, só nos faz mal. Exatamente. E essa comparação nos leva a uma reflexão importante sobre as nossas escolhas. A gente está priorizando os valores do reino de Deus, ou a gente está se deixando levar pelas tentações passageiras. Nossa, que pergunta poderosa. É um convite para a gente reavaliar as nossas prioridades, buscar Deus em primeiro lugar.
E por falar em buscar a Deus, a história de Isaac cavando poços, aqueles que foram entulhados pelos filisteus, ensina sobre a importância da persistência, da confiança em Deus. Lembra dessa história? Isaac não desistiu, né? Diante das dificuldades e continuou cavando poços até encontrar água. Exatamente. E essa busca pode ser comparada à nossa busca por Deus. Assim como Isaac perseverou, a gente também precisa perseverar na nossa busca. Em oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com os irmãos. É como se cada obstáculo, cada dificuldade que a gente encontra na nossa caminhada de fé fosse uma oportunidade para fortalecer a nossa confiança em Deus. Com certeza. E essa confiança em Deus nos dá força para perdoar, para amar os nossos inimigos, para viver em paz. Esses capítulos de Gênesis são realmente ricos em ensinamentos. Mas me diga, o que mais podemos aprender com a mensagem de hoje sobre o perdão? A mensagem nos convida a um mergulho profundo no estudo do perdão. Você se lembra da parábola do servo inclemente? Ela é a base para entendermos o perigo da falta de perdão. Sim, é aquela história do servo que, mesmo tendo sido perdoado de uma dívida enorme, se recusou a perdoar a dívida bem menor do colega. Exatamente. Essa parábola nos confronta, sabe? Bem, E nos leva a questionar a nossa própria capacidade de perdoar. Muitas vezes a gente age como esse servo. Quer receber o perdão de Deus, mas não quer perdoar quem nos ofende. E quais as consequências da gente viver preso a essa falta de perdão? A mensagem nos mostra que a falta de perdão nos aprisiona em um ciclo de amargura, de ressentimento, de vingança. Ela impede a gente de experimentar a verdadeira liberdade. A alegria que só o perdão pode trazer. É como se a gente carregasse um peso enorme, né? Nas costas, que nos impede de seguir em frente. Exatamente. E para a gente se libertar desse peso, a mensagem nos apresenta 7 atitudes que nos ajudam a trilhar o caminho do perdão. A primeira é ter misericórdia. Misericórdia. Mas como ter misericórdia de alguém que nos feriu profundamente? Lembrando que nós mesmos fomos alcançados pela misericórdia de Deus, né? Quando a gente olha para o outro com os olhos de Deus, a gente consegue ter compaixão, reconhecer a fragilidade, a humanidade do outro. Entendi. É como se a gente dissesse: eu também erro, eu também preciso de perdão. Não posso julgar o outro com tanta dureza. Exatamente. A segunda atitude é ser grato pelo perdão que a gente já recebeu de Deus. Reconhecer que, diante dele, todos somos pecadores, necessitados da sua graça. É como se a gente dissesse: Senhor, obrigado por me amar e me perdoar, mesmo quando eu não merecia. E essa gratidão nos impulsiona a perdoar os outros, assim como fomos perdoados. A terceira atitude é ter temor a Deus. temor a Deus, mas como o temor a Deus nos ajuda a perdoar. Quando a gente reconhece a justiça e a santidade de Deus, a gente entende que a falta de perdão nos afasta dele e nos coloca em rota de colisão com a sua vontade. É como se a gente dissesse: Senhor, não quero viver em desobediência a Ti, me ajuda a perdoar, mesmo que seja difícil. Exatamente. A quarta atitude é ter fé em Deus. Fé em Deus. Como a fé se conecta com o perdão. Quando a gente crê na promessa de Deus de nos perdoar, quando a gente confessa os nossos pecados e se arrepende, essa fé nos dá força para perdoar os outros. Mesmo quando a ferida ainda está aberta. É como se a gente dissesse: Senhor, eu creio na Tua promessa de cura e restauração. Me ajuda a crer também no poder do perdão. A quinta atitude é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E como a obediência se conecta com o perdão? Obedecer a Deus é cumprir o seu mandamento de amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Isso inclui perdoar quem nos ofende. É colocar em prática o amor que a gente aprendeu com Jesus. É como se a gente dissesse: Senhor, quero viver de acordo com a Tua vontade. Me ajuda a amar o meu próximo, mesmo que ele me machuque. Exatamente. A sexta atitude é não generalizar. Não generalizar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa reconhecer que cada pessoa é única, sabe? E que o erro de uma pessoa não justifica a nossa falta de perdão para os outros. É evitar julgamentos e preconceitos que nos impedem de perdoar de verdade. É como se a gente dissesse: Senhor, me ajuda a ver cada pessoa com Teus olhos, com amor e compaixão. E a sétima, última atitude, não limitar o perdão. Não limitar o perdão. Como assim? É perdoar de todo o coração, sem reservas, sem ressentimentos. Como Deus nos perdoa em Cristo Jesus, é reconhecer que Deus nos perdoa de forma ilimitada e que, da mesma forma, a gente deve perdoar os outros, sem impor condições ou limites. É como se a gente dissesse: Senhor, eu quero te imitar do perdão. Me ajuda a perdoar completamente, sem guardar nenhuma mágoa. Exatamente. Perdoar é um processo, um caminho que exige esforço e dedicação. Mas com a ajuda de Deus, a gente consegue trilhar esse caminho e experimentar a verdadeira liberdade, a paz que o perdão nos dá. Nossa, que jornada incrível. Aprendemos tanto sobre a humildade, o perdão e a fidelidade de Deus. Mas me diz, o que mais você destacaria dessa conversa? A mensagem de hoje nos convida a uma mudança profunda, sabe? Interior. É um convite para a gente voltar a ser como criança.
com um coração puro, sincero, dependente de Deus. E essa transformação só é possível através do relacionamento com Jesus, né? O nosso Salvador. Com certeza. É Ele quem nos capacita a perdoar, a amar, a viver em paz. E falando em Jesus, como ele se encaixa em toda essa história? Lembra que Jesus é o nosso modelo de humildade e perdão. Claro. Ele, que era Deus, se humilhou, se esvaziou, se tornou homem para nos salvar. E na cruz, ele perdoa os nossos pecados, mesmo quando a gente ainda era pecador. Exatamente, o amor de Jesus por nós é incondicional e nos transforma de dentro para fora. Ele nos dá a capacidade de perdoar, de amar, de viver em paz. É por meio dele que a gente encontra a verdadeira liberdade, a vida eterna. Sem dúvida. E essa mensagem de esperança é o que a gente quer deixar para os nossos ouvintes. Que a cada dia a gente possa se aproximar de Deus, né? Com a humildade de uma criança. Reconhecendo que a gente precisa do seu amor, do seu perdão, da sua graça. E que a gente possa viver em comunidade, se apoiando, se encorajando nessa jornada de fé. Afinal, juntos somos mais fortes. E que essa conversa nos inspire a viver o Evangelho no nosso dia a dia, através de atitudes de amor, compaixão. Que a gente possa ser reflexo do amor de Cristo no mundo. E você, o que achou da mensagem de hoje? Eu me sinto renovado, inspirado a viver o Evangelho de forma mais profunda. Eu também. É incrível como a palavra de Deus nos transforma, nos enche de esperança. E você que está nos ouvindo, o que achou da nossa conversa? Esperamos que tenha sido um momento de aprendizado e reflexão. Lembre-se, você tem acesso a uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. E Ele está de braços abertos, pronto Isso. para te perdoar, te amar e te transformar. Até a próxima, pessoal. Fiquem na paz do Senhor. É, realmente. Essa conversa está me fazendo pensar em tanta coisa, sabe? Me impressionou como a mensagem de hoje conecta a humildade, o perdão e essa busca por Deus. É verdade. E essa conexão, ela fica ainda mais forte quando a gente lembra de Jesus, né? Ele, que era Deus, se humilhou, se esvaziou, se tornou homem para nos mostrar o caminho. E na cruz, ele nos deu o maior exemplo de perdão, né? morrendo por nós mesmo quando a gente ainda era pecador. É isso. E é através da fé nele que a gente pode experimentar essa transformação verdadeira. Aquela que tira da gente o peso da culpa, da mágoa, do ressentimento. É como se ele dissesse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar descanso para vocês. Uau! Que promessa incrível, né? E essa promessa está aí, disponível para todo mundo que quiser, que aceitar. Não importa o que a pessoa tenha feito no passado. A graça de Deus, né? Se mostrando nas nossas vidas. Mas me diz, como essa mensagem de transformação pode impactar a nossa vida na prática? Olha, a mensagem de hoje nos desafia a viver o evangelho no dia a dia. Não é só falar, é agir. Atitudes de amor, de perdão, compaixão, serviço ao próximo. Exatamente. É buscar a Deus em primeiro lugar, né? Confiar na fidelidade dele, nas promessas dele. É viver em comunidade, se apoiando, encorajando um ao outro. É sermos a igreja. O corpo de Cristo aqui na terra mostrando o seu amor e a sua luz, num mundo que precisa tanto disso. E aí, o que você achou da nossa conversa de hoje? Esperamos que ela te inspire a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a viver o Evangelho de forma mais prática. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada, viu? Deus está com você a cada passo do caminho. E nós também estamos aqui para te acompanhar, que encorajar essa caminhada. Para a gente fechar o nosso mergulho de hoje, que tal a gente lembrar da mensagem final do Acesso 365? É uma mensagem que nos convida a compartilhar, né? Essa jornada de fé com outras pessoas. Curta, inscreva no canal, comente, compartilhe. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.